Um bom dia para você que está aí nos assistindo. Espero que você esteja bem. Nós estamos bem aqui também. Estamos felizes. Estamos felizes porque Deus tem nos cuidado. Deus tem sido bom para conosco. Tem sido o nosso Deus. Vocês devem ter percebido que nós estamos com 2 uniformes diferentes. Agora há pouco esteve a Brenda aqui com o uniforme verde caque, mostrando que nós temos algumas atividades aqui na nossa comunidade, aqui na Home Church, para adolescentes e pré-adolescentes de 10 a 15 anos, nós chamamos de desbravadores. E também temos algo para você e sua família, para você e seus filhos, que é os aventureiros. Esse uniforme que eu estou utilizando é um uniforme que eles usam. Tem as suas especialidades, tem o seu lenço, nós temos atividades focadas para ajudar você, sua família, a ter um relacionamento familiar melhor, ter um trabalho, uma atividade com os seus filhos. Ele desenvolve de 6 a 9 anos essas atividades. Nós temos acampamentos, nós temos atividades recreativas, atividades de desenvolvimento intelectual, mentalidade, e também alguma parte espiritual também desenvolvido com eles. Você é nosso convidado. Se você quiser se juntar a nós, pode mandar a sua mensagem, o pessoal está ali acompanhando, e venha participar conosco. Nesse momento, nós vamos trabalhar um tema que é algo que traz uma certa reflexão. Por que traz uma certa reflexão? Você já parou para pensar o que há entre a fé e a dúvida? Existe diferença entre elas? Elas podem estar correlacionadas? Se eu tenho fé, eu posso ter dúvidas? Se eu tenho dúvidas, eu posso ter fé? Nós vamos trabalhar sobre o entendimento e a diferença entre elas. Nessa manhã eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso e juntos construirmos um embasamento, juntos desenvolvermos e entendermos o que é fé e dúvida. Qual é a diferença, qual é a relação entre fé e dúvida? Muitos acham que fé pressupõe a existência da dúvida. Ou seja, se eu tenho fé, eu não posso ter dúvidas. Ou se eu tenho dúvidas, eu não posso ter fé. E se eu tenho dúvidas, eu acabo quebrando ou destruindo os pilares da fé. Nesse sentido, frequentemente vem sobre nós aquela situação de que se eu creio em alguma coisa, então eu não posso ter dúvidas. Só que eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu posso confessar para vocês nessa manhã que eu tenho dúvidas. Eu fui criado dentro de um lar cristão. Um lar religioso, um lar que me ensinou a ter as suas orações, a estudar a Bíblia, a dar estudo bíblico. E durante o desenvolvimento eu procurei realizar cursos, procurei me aprofundar sobre o estudo bíblico, procurei me fortalecer, fiz cursos voltados ao estudo da Bíblia, passei pelo seminário teológico,
desenvolvi o conhecimento bíblico, mas mesmo assim eu tenho dúvidas. Mas a dúvida que eu tenho não está relacionado se eu não tenho fé. A minha fé, ela surgiu com o estudo da palavra de Deus. A fé, eu acabei desenvolvendo um fortalecimento, porém, a minha fé, ela se fortaleceu um pouco mais quando eu conheci uma pequena menina. E essa menina que eu conheci foi alguns anos atrás. Eu tinha fé, mas quando eu conheci ela, a minha fé foi fortalecida. Quando a minha esposa ficou grávida, e nós descobrimos que ia ser uma menina, nós começamos a orar, começamos a estudar, começamos a entender algumas coisas sobre o que é ser pai e mãe. E durante os 9 meses de gestação, todas as vezes que a minha esposa ia se consultar, a médica falava para ela que ela não conseguiria ter um parto normal. Ela, segundo o médico, ela não teria o encaixe correto para ter um parto normal. A minha esposa ficou triste, ficou chateada, teve dúvidas. Mas ao se passar os meses, nós continuamos, os meses foram passando. Alguns meses antes de completar os 9 meses de gestação, a médica novamente frisou para ela: olha, não tem sinais de dilatação. Não tem como você ter parto normal. Você não tem estrutura para ter parto normal. E ela, triste, chateada, marcou-se a cesárea para o dia 5 de setembro de 2011, às 11 horas da manhã. Ok, os dias se passaram, as semanas se passaram, e chegou o grande dia. No dia 4, quando nós deitamos para dormir, sem sinal, nada. Na madrugada do dia 4 para o dia 5, 3 horas da manhã, ela me desperta. Fala: Christian, estou tendo contrações. Ligou-se para a médica falou assim: toma um remédio, fique calma, daqui a pouco você vai para o hospital, está marcada a sua cesárea mesmo, então não se preocupe, tudo normal. Ok, voltamos, ela tomou um remédio e assim continuou. O dia amanheceu, nos encaminhamos para o hospital, chegamos no pronto atendimento, o plantonista fez o exame e nos questionou: por que nós havíamos marcado cesárea? Nós contamos a história e o médico falou assim: mas você já está com 7 dedos de dilatação. Por que você quer realizar cesárea? Vamos subir para o centro cirúrgico, você está em trabalho de parto. Ela correu para o centro obstétrico e eu corri para mudar toda a documentação do internamento, porque estava marcada a cesárea, tive que mudar para o processo do parto normal. A médica demorou para chegar, porque ela estava agendado que ela só chegaria às 11 horas. Nesse processo, ela fez todo o processo de trabalho, para a continuação do processo do trabalho parto normal. E às 11 horas e 20 minutos, a minha filha nasceu de parto normal no colo da médica. Muitas vezes nós pensamos que fé é algo que vem com a dúvida. Não tem como não ter diferença em com relação entre as duas. E quando eu vi aquela criança nos meus braços, eu pude entender a relação de Deus para com o ser humano. Eu pude entender um pouco mais
aquele amor que Deus tem demonstrado para conosco. E a partir dali, não tinha como não agradecer a Deus. Não tinha como não pensar algo que não tinha sido vindo de Deus. Não passou da minha cabeça que veio por um mero acaso do evolucionismo ou algo nesse sentido. Não se passou nada naquele momento assim, dessa situação. Mas a alegria foi tamanha que a gente só tinha como agradecer a Deus naquele momento. E logo mais tarde veio o Lucas, também de parto normal, comprovando que Deus nos criou assim, mostrando o amor dele para conosco. E vendo essas duas crianças hoje, eu vejo o amor que Deus tem demonstrado para conosco. Mas se você me perguntasse, por que eu tenho dúvidas? Porque, assim como você já deve ter se deparado com imensas situações em que coisas acontecem que você não tem respostas. Você não tem como dizer, é isso. Você não consegue afirmar. E as dúvidas vêm. Mas podemos dizer que as coisas que acontecem em nossas vidas, as dificuldades, as provações, no contexto em que nós estamos inseridos mesmo, aqui estamos separados, estamos aqui conversando em meio a uma tela de celular, a uma tela de computador, a uma tela de TV. Estamos aqui em poucos fazendo essa transmissão, você em casa com o celular fechado, por uma circunstância que não está sobre o nosso domínio, que não está sobre nossas mãos, que não sabemos o porquê. Podemos ver que a maldade do coração humano chegou a tal ponto em que muitas vezes nós esquecemos que o outro está precisando de ajuda, que o outro está emocionalmente abalado, fisicamente machucado, isolado por uma doença que nem mesmo pode receber visitas, pode receber um alento, pode receber uma conversa. E aí é mais fácil nós falarmos que a culpa é de Deus, é mais fácil nós dizermos que é Ele que provocou isso, e aí colocamos e pensamos que Deus não existe. Porque se Ele existe, por que existe todas essas coisas acontecendo em nosso mundo? Colocamos essas dúvidas. Mas se Deus ama, se Deus nos ama, se Deus realmente se importa conosco, porque Ele permite essas coisas. Mas infelizmente, meu amigo, esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo que nós enfrentamos dor, sofrimento, situações em que nós não conseguimos respostas. Mas frente a essa realidade que nós estamos enfrentando, eu pergunto a você, podemos ter fé? E muitos, por não encontrarem respostas iniciais para essa situação, julgam ser responsável por todo o sofrimento o próprio Deus. Dizem que o próprio Deus é culpado por esse sofrimento. Um filósofo do século XIX e matemático, William Clifford, ele disse o seguinte: é sempre errado
em qualquer lugar, para qualquer um que crer, coisa tendo por base evidências insuficientes. Muitas pessoas que se acham espertas discordam se Deus existe ou não. Não há como saber quem está certo e quem está errado. Portanto, a melhor resposta é: não decida, não se comprometa, abstenha-se, escolha a dúvida. Fé e dúvida. Muitos creem e outros acabam escolhendo duvidar. Mas duvidar nem sempre é a melhor estratégia. Por quê? Porque se eu fosse seguir os conselhos que eu acabei de ler aqui para você, não acreditaríamos nas promessas dos nossos governantes. Não acreditaríamos do que eles falam. E nem mesmo nos uniríamos com os partidos políticos. Porque sempre haveria alguém para discordar de tudo. Quando nós duvidamos, nós precisamos ter um critério para isso. Precisamos entender o porquê, que parâmetros que nós vamos julgar para termos essas dúvidas. Para alguns filósofos, a dúvida é crer naquilo que a escuridão é para a luz, naquilo que a doença é para a saúde. Em outras palavras, a dúvida é a ausência, no contexto da doença, por exemplo, a ausência da saúde. Mas a saúde é muito mais do que a ausência da doença. Assim como a fé é para a dúvida. Ambas têm um papel. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, de uma experiência que o próprio Jesus Cristo passou. Nós estamos aqui na Semana Santa. Passamos por uma semana intitulada Semana Santa. Ontem foi Sexta-feira Santa, aonde é comemorado o dia em que Jesus morreu. Amanhã será comemorado o dia que ele ressuscitou. Mas Jesus Cristo, ele passou por um momento de dúvida em sua vida. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 33 e 34, diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Se o próprio Jesus, ao clamar por isso, passou por esse momento de dúvidas, por que nós não podemos passar? A dúvida é algo que sempre virá em nossa mente. A dúvida é algo que permeia a existência do ser humano. Fé e dúvida, elas caminham em conjunto. Como saber e ter a convicção de uma esperança, se alguns de nós acham que estamos duvidando ou tendo, entre aspas, menos fé? Uma certeza nós temos: nós passaremos pela morte. A morte é o nosso viés. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Imagine você em um prédio de 8 andares, pegando fogo, e as pessoas lá embaixo com um lençolzinho pedindo para você pular. Você pularia? Assim é a nossa vida, nós estamos num prédio em chamas. Vai chegar um momento em que você vai ter que tomar uma decisão.
Vai chegar um momento em que você vai ter que decidir se você vai pular ou não. E você vai ter que ter essa escolha. Esse é um terceiro ponto que caminha entre a fé e a dúvida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Será a minha fé real? Mas afinal, o que é fé verdadeira? A fé verdadeira, ela vem daquilo que nós vemos. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Duas partes eu gostaria de destacar desse texto. 2 pontos interessantes que precisam ficar gravados aí para você. Primeiro, a certeza, a palavra certeza. Segundo, coisas que não se veem. Conseguir ver aquilo que virá. O homem diz, é preciso ver para crer. Só que Deus diz exatamente o contrário. Você precisa crer para ver. A vida com Deus, ela vem antes no sentido de você crer, de você desenvolver. Porque quando você crer em Deus, seus sonhos vão tornar realidade, antes que eles se concretizem. O ano passado, eu passei por uma situação complicada. Uma situação que eu não encontrava solução. Foram meses de angústia. Foram semanas mal dormidas. Noites em claros. Noites em que passei em angústia, em aflição, pedindo para Deus o porquê daquilo. Dúvidas brotaram em meu coração. Dúvidas em saber o que estaria para acontecer. Mas, quando nós cremos em Deus, mas quando nós realmente entendemos que é Deus que está guiando, a fé é crer que Deus pode transformar aqueles momentos de angústia em sonhos, em realidade. Mas é preciso crer, é preciso ter fé. O segundo aspecto da fé é, ela vai além daquilo que nós podemos entender. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, aqui conta uma história do que aconteceu com um dos homens do Antigo Testamento, Abraão. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ele ia. Abraão, quando recebeu esse chamado, ele tinha 75 anos de idade. Provavelmente ele estava já estabilizado em sua vida. Ele já tinha posses, ele já tinha casas, ele já tinha construído um alicerce ali. Ele já tinha desenvolvido amizades, mas ele foi chamado para sair do seu lugar. Ele foi chamado para ir para um outro lugar. Ele foi chamado para sair da cidade de Ur dos Caldeus. Fé vem além daquilo que nós podemos entender. Abraão não podia entender para onde ele estava indo. Ele estava sendo chamado para ser o pai de uma grande nação.
Ele estava sendo chamado para iniciar uma nova nação. Ele teve fé e acreditou sem nem ver. Outro ponto sobre a fé vai além daquilo que nós sentimos. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas dizem o seguinte: se você sente que tem que fazer algo, vai lá e faça. Nós vivemos num mundo onde as pessoas falam que vale mais o sentimento do que a certeza, do que a convicção. O sentimento vem em primeiro lugar. Se você não sente que deseja fazer isso, não faça. Ah, não, mas eu não me sinto bem fazendo isso. Nós vivemos num mundo onde o sentimento está acima da razão, está acima da convicção. Nós vivemos muitas vezes pelo sentimento e não pelo compromisso de saber de fazer o que está certo ou não. Vocês sabiam que os melhores alunos, eles não se destacam só por gostar de ler? Os melhores profissionais não se destacam pelo simples fato de querer se sentir o melhor? Essas pessoas se destacam pela persistência de querer ser o melhor, de querer fazer algo melhor. Eu, quando comecei a estudar, eu não gostava de ler, mas eu precisava ler. Eu precisava me aprofundar nos estudos e entender que aquilo precisava ser o melhor para mim. Hoje eu gosto de ler. Criei esse hábito. Todos os dias eu tenho lido algo. Todos os dias eu tenho lido notícias, trechos de um livro, partes de textos bíblicos. Eu desenvolvi isso. Os melhores atletas, eles ganham não porque é o momento deles, mas porque eles se prepararam para aquele momento. Muitas vezes, quando ganhamos algo ou quando conseguimos algo, as pessoas chegam para nós e falam assim: ah, você teve sorte. Mas se você não se preparar, como você vai ter sorte? Deus nos diz, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Se nós confiarmos no sentimento, se nós confiarmos no que o nosso coração está dizendo, nós seremos enganados e nós seremos destruídos. Nós tomaremos decisões que não são convicções, não são concretas, não são decisões palpadas em algo concreto. Nós estaríamos caminhando em terreno arenoso, em meio à areia que está afundando. Por isso, não podemos confirmar somente nos nossos sentimentos. Nós precisamos desenvolver a persistência. E no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17, diz assim: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Quando nós mantemos os nossos olhos em Deus, quando nós olhamos para Deus, nós acabamos desenvolvendo algo muito mais além. Nós acabamos desenvolvendo algo em que nós não acreditamos mais em críticas. As pessoas podem nos criticarem, as pessoas podem falarem mal de nós, as pessoas podem nos abandonarem, as pessoas podem falarem pelas nossas costas.
Mas isso não vai nos abalar. Porque o nosso coração não está movendo a nossa razão. Porque nós estaremos convictos daquilo que nós estamos vivendo. E isso é demonstração, é persistência. Um outro ponto da fé. A fé vai além daquilo que nós fazemos. Se você olhar na Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 20, diz assim: o homem insensato, quando é que afinal você compreenderá que crer é inútil, sem fazer o que Deus quer que você faça? Fé, ela é demonstrada nas nossas ações. A fé, ela é ativa, ela não é passiva. A fé, ela é demonstrada naquilo que nós fazemos e da forma com que nós vivemos. A fé, ela é concentrada em um compromisso diário. A fé é desenvolvida de forma de prática. Eu creio que você que está assistindo deve de ser um pai, uma mãe, já deve ter filhos. Eu sei que vocês que estão aqui presencial devem ter filhos também. Você já pegou uma criança que se jogou do sofá? Ela simplesmente abre os braços e se joga. A Laura fazia isso, o Lucas faz isso. Ele vem e se joga nos seus braços. Mas ele se joga com uma confiança de que você vai pegar ele. Ele não duvida. Ele simplesmente se joga. Isso é um exemplo de como Deus espera com que nós façamos. Ele pede para que nós nos joguemos aos seus braços. Que nós possamos nos render a Ele. Eu sei que o medo é muito. Nós temos medo. Nós temos medos de nos jogarmos nos braços de Deus. Porque no momento em que nós nos jogarmos nos braços de Deus, nós seremos libertados. Nós ganharemos uma confiança tamanha que você jamais poderá imaginar. Ter o coração convertido, ter o coração convicto da certeza de que Deus está cuidando dos seus passos, de que Deus está cuidando de nós. Nós encontramos ainda nas palavras de Deus uma resposta para as nossas dúvidas. No livro de Salmos 56, do 3 ao 4, diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio, e eu não temerei. Onde eu e você podemos encontrar coragem? Onde eu e você podemos desenvolver uma fé sem dúvidas? Dúvida nós sempre teremos. Mas se nós não desenvolvermos a fé, a dúvida tomará conta do nosso ser. A fé só podemos ter em Deus. O salmista confirma isso. Mas tem uma situação em que Deus fala que a fé, a dúvida, ela não vem se nós não tomarmos uma decisão. A decisão é individual. Se você estiver num prédio de 8 andares, a decisão é sua se você pula ou não. E se você for pular,
Você tem que escolher para qual das pessoas você vai querer que te pegue. A decisão em querer ter fé é sua. Deus está de braços abertos, te esperando para que você se jogue no colo dele. Crer faz toda a diferença nesse mundo. Porém, a escolha é sua. Nesse momento nós teremos uma mensagem. Medite sobre ela. Erguemos nossa voz ao céu e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que teremos que enfrentar, mas cremos em seu grande amor. Se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé, os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face, então, unidos como irmãos, clamamos em maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos teus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer.
Assim como você está, gostaria de convidá-lo. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos que o Senhor tem nos cuidado. Queremos deitar em seus braços, confiar no teu amor, confiar que o Senhor tem nos guardado, tem nos cuidado, tem sido o nosso Deus. Nessa manhã entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Nos dê fé, Pai. Nos dê fé para acreditarmos no teu amor, para nos rendermos às tuas graças, para rendermos louvor ao teu nome, Pai. Nos cuide no dia de hoje, nas atividades que nós temos, nos afazeres domésticos que desenvolvemos, nas coisas que temos programadas para esse dia. Pedimos os seus cuidados. Em nome de Jesus. Amém, Pai.